Olá, seja muito bem-vindo, dia 2 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h01 da manhã, e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o cirurgião Dr. Celso Abraão para conversarmos sobre o Dia Mundial do Câncer e a importância do diagnóstico precoce. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Eduardo. Agradecer o convite de estar aqui e falar sobre um tema tão importante. Perfeito. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse Dia Mundial do Câncer, né? O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa da União Internacional contra o Câncer e será comemorado agora no dia 4 de fevereiro. O tema desse ano é a acessibilidade. É um tema muito importante que visa inspirar, né, a sociedade, as instituições, o poder público, para que trabalhemos cada vez mais para que as pessoas tenham acesso as melhores formas de diagnóstico e tratamento no câncer. Isso é fundamental, principalmente um acesso precoce, né, com a chance de fazer diagnósticos numa fase inicial. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o câncer, né? Como que ele surge assim, no organismo da pessoa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal entender também. Bom, o câncer é uma doença muito antiga, né? Existem até relatos arqueológicos, né, que é uma doença que acompanha o ser humano há muitos séculos. Mas ele está sendo intensamente estudado de algumas décadas para cá, com grandes descobertas. Falar algo aqui que deixa bem explicadinho. Na célula cancerosa existem alterações, né, no seu código genético, no seu cromossomo. E essas alterações farão com que essa célula saia do normal. Ela vai se reproduzir com uma taxa mais aumentada do que o normal, ela vai consumir mais energia do que o normal, ela vai ter a capacidade de expandir e entrar na corrente sanguínea, na corrente linfática e se espalhar pelo corpo. Essa é a característica, né, da célula tumoral. Ela não responde mais àquela harmonia, né, que o corpo tem. Nem todos, não é porque, né, a alteração está lá no código genético dessas células, né, alterações, que necessariamente elas vão ser hereditárias. Né, de todos os tumores, somente 10 a 15% é que são comprovadamente hereditários. Então, são coisas importantes de serem ditas, né, para que não se criem ideias errôneas sobre o câncer. O que pode causar essas alterações? Aí é multifatorial. Então, algo assim que é muito interessante, principalmente para um país como o nosso, principalmente na época que nós estamos agora, o maior agente cancerígeno que existe no mundo, né, é o sol. Principalmente aquela incidência solar das 10 da manhã às 3 da tarde, que é muito rico em ultravioleta. O ultravioleta tem essa capacidade de causar alterações, né, na estrutura gênica das células. Então, já vai a primeira dica. O sol é fundamental para a vida, né, porque a gente tem que tomar o nosso banho de sol, isso é muito benéfico, mas o mais inteligente é que a gente faça isso no começo da manhã até no máximo às 10 horas e depois, né, após as 3 horas da tarde, 3, 4 horas até o anoitecer. E uma coisa que tem causado um impacto muito grande, né, é o uso de protetor solar. Use sempre protetor solar, use um chapéu, um boné, proteja-se, porque o sol realmente, ele, como eu já falei, é o maior agente cancerígeno que existe. Fora isso, né, o que é importante para a vida moderna hoje? Que a gente reconhece como agentes que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Dieta, né, principalmente dieta baseada em ultraprocessados. Então, dica geral, dê sempre preferência aos alimentos naturais, né, com pouco agrotóxico, coma bastante verdura, bastante fibra, né, faça, em relação à carne, né, de origem animal, não exagere nisso, é importante, mas não exagere. Cuidado com os alimentos muito gordurosos. E o mais importante, tenha uma vida saudável.
aliado a tudo isso, a atividade física é fundamental. A gente fala isso, mas isso tem uma importância muito grande. Isso é cientificamente provado que pessoas que fazem 4 horas de exercício por semana, 4 horas por semana. Quer dizer, você fazer uma atividade física 1 hora por dia. Né? Não precisa ser tudo de uma vez também, né? Você não precisa ficar lá na academia. Né? É uma vez você ter uma atividade, pelo menos 1 hora por dia, em dias alternados. Isso, eu vou dar uma dica aqui muito interessante. É bom isso para você se prevenir do câncer, e aquelas pessoas que estão em tratamento de câncer também é muito importante. A atividade física, né, está comprovadamente que ela melhora, inclusive, a atividade dos tratamentos, inclusive da quimioterapia. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, você falou um pouco sobre essa parte mais de como o câncer funciona dentro do organismo, mas quais sinais, né, ele começa a dar para o paciente quando ele está começando a se desenvolver? É possível identificar, a própria pessoa identificar, ou é preciso um acompanhamento direto? Então, a sua pergunta é muito interessante. Vamos aí falar sobre os cânceres mais frequentes, tá? Então, olha lá. O câncer mais frequente que existe é o câncer de pele. Ele incide tanto em homens quanto em mulheres. Se você tem uma alteração na sua pele, uma ferida, que não sara, né, que você já vem acompanhando, ela vai e volta, você já passou às vezes alguma pomada e ela não cicatriza, procure um médico. Né? Deixe o médico dar evite iniciativas caseiras. Né? Vá ao médico, um dermatologista, ele vai avaliar se realmente aquilo seria uma lesão sugestiva de um tumor ou não. Então, a primeira dica, se você já tem essas alterações, procure uma identificação e evite autotratamentos, certo? Então, câncer de pele... existe também uma coisa muito interessante, assim, todo mundo tem uma pinta. Né? Todo mundo tem. E todo mundo se preocupa com isso. Será que essa minha pinta tem alguma relação com o câncer? Existe uma regra geral, a regra do ABCD. Né? Depois vocês procuram isso na internet, que é muito interessante, e isso pode te ajudar. O ABCD, ele não faz diagnóstico de câncer, mas ele indica que aquela pinta ali merece um olhar de um profissional. O ABCD, ele há de assimetria, se a sua pinta é assimétrica, as bordas, se as bordas são irregulares, a cor, né? Aquelas pintas que têm uma cor mais escura, próximo do negro, ou que sejam multicoloridas, vários tons, às vezes entre marrom, cinza, e o diâmetro. Né? Todas as pintas com mais de 0,6 milímetros, 0,5, merecem, né, um olhar do médico. Na grande maioria das vezes, com certeza não será um câncer, mas aquelas pessoas que têm a chance de fazer um diagnóstico, principalmente de um melanoma, que é um tumor muito agressivo de pele, numa fase inicial, ela poupa a sua vida, porque o melanoma, às vezes, quando não diagnosticado precocemente, ele pode causar muitos danos, inclusive a morte, numa relação até que rápida. Né? Outro câncer importantíssimo, né? É o câncer de mama. Acho que a gente poderia depois falar sobre isso, a importância disso. E um câncer que é o câncer de próstata para homens, né? E a gente sempre aconselha aqui aos homens, a partir dos 45, 50 anos, começar a fazer seus exames, procurar um especialista. E um câncer que vem aumentando muito, principalmente para aqueles fatores que eu falei sobre estilo de vida e dieta, que é o câncer de cólon, câncer de intestino grosso, incidindo tanto em homens quanto mulheres. Então, se você está com alteração do seu hábito intestinal, se você está evacuando sangue, muco, dor, faça uma consulta. Existe uma grande chance de não ser, mas é que sim, dê a você a chance de fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental quando a gente fala sobre tratamento e cura do câncer. O primeiro passo que tem que dar é o paciente. Beleza, tem bastante coisa para a gente conversar hoje ainda sobre esse assunto. Peço licença, daqui a pouquinho a gente já conversa mais um pouco. E lembrando você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pintar alguma coisa na sua casa, pode mandar para a gente tanto pelo YouTube quanto Facebook, que a gente está ao vivo, só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Mudando um pouco de assunto, a nossa equipe foi até a Escola de Samba Unidos do Álcool para conhecer os bastidores e a paixão que anima este grupo icônico do carnaval jacareense. Confira os detalhes na reportagem.
Jacareí se prepara para vivenciar um dos momentos mais esperados do ano, o Carnaval 2024. Entre as escolas de samba que prometem encantar o público está a Unidos do Álcool, atual tricampeã e conhecida pela sua alegria contagiante e criatividade. Este ano, a escola vem com um samba enredo que promete elevar o nível do espetáculo. Esse ano nós vamos falar sobre a África, que é uma música do AGP, que é, se eu não me engano, de 86, que é o Canto do Engenho Velho, e onde conta a história, retrata a história do Rei Nagô, que veio o pessoal que vem da costa da mina, que ela retrata a história da escravidão, que chegaram no Brasil. Então nós vamos mostrar em 3 carros alegóricos e 10 alas toda a história desse contexto que nós estamos montando. Nos barracões das escolas de samba, um mundo de cores, brilhos e sonhos toma forma nas mãos de verdadeiros artistas. A construção de um carro alegórico é algo que transcende a imaginação. Ele é o responsável por contar histórias, homenagear culturas e capturar a essência do carnaval. Sim, a partir depois que nós escolhemos o enredo, a gente faz a leitura, né? Para a gente poder pegar as partes mais importantes do enredo e foi criando, né? Rabiscando os primeiros rabiscos, como poderia ser feito os carros alegóricos, como nós faríamos a comissão de frente, porque a gente pega todo o texto e a gente vai fazendo a leitura do início. Vai ter a comissão de frente nossa, vai ser, vamos supor, os guerreiros. Então a gente vai montando em cima, já cria as fantasias todas em cima, tem uma pessoa que desenha para a gente, né? E os carros alegóricos, como vocês estão vendo aí, foi tudo assim, a gente cria, a gente mexe, a gente vê, mede os carros para ver se vai dar, as peças, o que vai fazer a composição de cada carro, a leitura do carro, porque na hora do jurado a gente não adianta só colocar qualquer coisa. Então tem que ser feita toda uma leitura do carro, para ser coerente com o enredo. Serão mais de 400 foliões da Unidos do Álcool na avenida. E segundo José Williams, o sucesso do desfile dependerá fundamentalmente dos quesitos harmonia e evolução. Na verdade, sim, o nosso chão, como a gente fala, né, que é a harmonia e a evolução da escola, é primordial. O ponto forte nosso hoje é o chão, que a gente fala que é assim, é o público, são os foliões, a nossa diretoria de harmonia que faz todo o trabalho para que não misture uma ala com a outra, a evolução da escola. E o envolvimento da comunidade local é fundamental. Ela colabora ativamente na construção de alegorias, confecção de fantasias e na organização de eventos pré-carnaval. Escola de samba que não tem comunidade não é escola de samba, né? Então, assim, é super importante. Você vê cada um vizinho, que nem temos fantasia na casa de um vizinho, fantasia na casa do outro. Tem a nossa diretora que abriu a casa dela para poder guardar algumas fantasias. Então, assim, o papel da comunidade é muito importante. Frequentar os ensaios, participar dos eventos durante o ano. Então, assim, a nossa casa está sempre aberta. A gente tenta transformar aqui o nosso barracão, a nossa quadra, um ambiente familiar. A herança africana moldou a identidade cultural brasileira. Ela permeia nossas raízes em aspectos como a música, a gastronomia, a religião e, claro, o carnaval. Tá aí, Unidos do Álcool, sempre muito tradicional aqui no Carnaval de Jacareí. Lembrando que dia 11 tem um desfile aqui na nossa cidade. E a gente volta a conversar agora com o Dr. Celso Abrão, que é cirurgião oncológico. Doutor, a gente estava falando um pouco sobre essa parte da conscientização e tudo mais, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse diagnóstico precoce, né? Tem um dado do Instituto Nacional do Câncer que fala que a previsão é de 704 mil casos de câncer entre 2023 e 2025, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o que pode explicar esse aumento nesse número de casos também. Tá. Complementando esses dados, a previsão é que em 2030, a partir de 2030, o câncer seja a principal causa de morte em todo o mundo, ultrapassando as doenças cardiovasculares. Então, está havendo, desde já, uma mobilização muito grande, né, de todas as instituições pelo mundo, né, para como absorver esse impacto. E isso reflete milhões e milhões de pessoas sendo tratadas, novos diagnósticos em todo o mundo e um custo muito alto. O tratamento do câncer, principalmente do câncer avançado, ele é muito alto. Contrário do tratamento do câncer precoce, que você pode curar o câncer em fase precoce com procedimentos muito mais simples, né, e muito mais baratos. Isso, em termos de saúde pública, é muito importante.
O câncer, realmente, como você disse, ele vem aumentando na incidência, principalmente aqui no mundo ocidental, oriundo desses hábitos ocidentais, de dietas, né, muito rica em gordura, com pouca fibra, alimentos ultraprocessados, né? As pessoas se exercitam pouco, né? O nível de estresse é muito alto. Tudo isso são fatores que, direto e indiretamente, levam a condições que a paciente possa estar mais sujeitas, né, ao câncer. Outro fator muito importante é que o câncer ele pode ter causas, né, transmissíveis. Então, é importante falar sobre papilomavírus, a vacinação. Hoje existe vacina contra o papilomavírus, que as pessoas vacinadas elas teriam, então, um risco bem menor, né, em relação ao câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de cavidade oral. As pessoas vacinadas contra a hepatite teriam um risco menor para câncer hepático. Então, assim, é bem complexo isso. Né? Existem várias frentes de ação. E, então, a União Internacional contra o Câncer e todas essas entidades do mundo têm desenvolvido programas, né, de como enfrentar. O tema agora, que nós vamos comemorar agora no dia 4, no domingo, é a questão da acessibilidade. Né? Como oferecer acesso a essas milhões e milhões de pessoas e de uma forma inteligente. E a forma inteligente é fazer diagnóstico precoce. Perfeito. E o senhor falou um pouco sobre esse diagnóstico, né? Até a gente tinha comentado sobre a parte da mamografia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da mamografia como um principal fator para diagnóstico precoce, né? A gente sempre assim, nossa, vai falar sobre mamografia de novo? Vou. Onde a gente vai falar sobre mamografia, porque mamografia é esse exemplo de um exame barato, com bastante acessibilidade, né? E que é fundamental para o diagnóstico precoce. Não existe... O papel da mamografia, não só no câncer de mama, mas na oncologia em geral, é muito bonito. A gente, né, a importância disso, como que um exame simples, né, consegue oferecer uma real chance de um diagnóstico bem inicial. E isso, quando você faz um diagnóstico inicial em câncer de mama, representa 98% de cura. É muito grande. É um número muito alto, né? Muito alto, a um custo muito baixo. Certo? Nós não estamos aqui falando de exames sofisticados. Não, é uma mamografia. Infelizmente, ainda há uma restrição das mulheres, um receio das mulheres de fazer mamografia. Né? A questão da dor, dói, aperta, tem que apertar um pouquinho. Essas máquinas mais modernas hoje, elas comprimem, né, menos. Mas é o tipo de situação que vale a pena por causa do impacto que a mamografia traz. Há um consenso mundial, que é indiscutível, que todas as mulheres a partir dos 50 anos devam fazer esses exames pelo menos uma vez por ano. Tá? Mas eu ouvi falar que a partir dos 40, sim. Então, converse com o seu médico. O consenso mundial é a partir dos 50. Né? E lógico que haverá casos que o início desses exames deverá ser mais precoce, tipo a partir dos 40 anos. Aí, converse com o seu médico, que ele vai indicar a melhor época para você começar a fazer. E faça, estimule. Isso é um assunto de família. Né? O impacto disso é muito grande. E além da mamografia, quais outros tipos de exame, assim, que são mais comuns para esse diagnóstico precoce, não só para as mulheres também? Eu queria que o senhor abrisse um pouco esse leque. Tá. Então, uma coisa importante agora, vamos agora para os homens. Né? O principal câncer, né, para o sexo masculino, de impacto mundial, é o câncer de próstata. É muito frequente. Né? Existem estudos que, se o homem viver, todos os homens que vão viver até, digamos, até os 100 anos, todos terão câncer de próstata. É um número preocupante, né? É muito incidente. Né? Existem trabalhos clássicos de necrópsia, né? de pacientes que faleceram por outras causas, né? E esse estudo ia lá,
colhia material da próstata. E descobriu-se um número muito alto de cânceres de próstata ainda em fase subclínica. Não tinha sido, o paciente ainda não sentia nada e não tinha feito o diagnóstico. Ele morreu por outra causa, mas já tinha um câncer de próstata. Isso é um trabalho clássico, já de algumas décadas, que alertou, né, a essa incidência tão alta do câncer de próstata. Bom, como todo câncer, né, nenhuma pessoa vai dormir normal hoje e vai acordar amanhã com câncer avançado. Ele começa de uma forma inicial e ele vai progredindo. Alguns mais lentamente, outros mais rapidamente. O que é inteligente? Né? É tentar fazer o diagnóstico nessa fase. Para os homens, existe assim, o diagnóstico, o mesmo impacto que tem a mamografia para as mulheres, existe o exame para os homens fazer. Né? Que, infelizmente, ainda tem muito tabu com isso. Né? Tem muito estigma ainda, né? Tem um estigma com isso. Mas os homens, assim, traz muita segurança para os homens e a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, né? Aqueles que se submetem, digamos, a partir dos 45, 50 anos, aos exames de rotina. Que basicamente é o exame clínico, o famoso toque retal, certo? O PSA, que é uma substância que se dosa no sangue, e algum exame de imagem. Né? Quando você faz isso, né, você dá esse... O homem que busca isso, né, ele ganha em contrapartida, né, uma segurança muito grande. Né? De, primeiro, fazer o diagnóstico que ele não tem nada, ele está saudável. E segundo, de fazer um diagnóstico precoce. E, como regra geral, todo câncer diagnosticado em fase precoce tem uma grande chance de cura com tratamentos muito mais simples. Então, hoje, assim, em termos de saúde pública, né, tem o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata, depois nós temos o câncer de cólon, de intestino grosso para ambos os sexos, aí, como já foi dito, alterações do ritmo intestinal, se você já tem casos na família, se você está evacuando sangue, tem dor para evacuar, existe um sintoma chamado tenesmo, que é aquela sensação, poxa, eu fui ao banheiro, mas parece que eu não fui. Né? Fui, evacuei, mas ainda estou sentindo que tem algo lá dentro. Então procure o médico. Todos esses sintomas, isso não é sintoma de câncer, mas são sintomas que devem estimular o paciente a procurar um auxílio. E o outro grande vilão, né, dessa história, em termos assim, de incidência, é o câncer de pulmão. Né? Principalmente para quem tem o hábito de fumar. E aí, implicando em ambos os sexos. Entendi, doutor. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho sobre esse diagnóstico, sobre os tratamentos também, eu peço licença. Olha só, o Proteu, o Programa de Transporte Universitário, está com as inscrições abertas até hoje para o primeiro semestre de 2024. Podem se inscrever estudantes de cursos universitários e técnicos residentes aqui em Jacareí. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, informa aos interessados que as inscrições podem ser realizadas em sistema informatizado através do endereço eletrônico educajacareí.com.br. Ainda falando sobre Carnaval, na reta final para entrar na Avenida, os preparativos para o Carnaval 2024 da Escola Unidos do Jacarezão estão a todo vapor. Para esse ano, o samba enredo Hakuna Matata, um canto de liberdade, canta sobre a África livre e promete emocionar quem vai acompanhar na Avenida. Confira os detalhes. Para quem acha que o ano começa só depois do Carnaval, atenção! O desfile das agremiações já tem data marcada em Jacareí. A Escola Unidos do Jacarezão, da região norte da cidade, entra na reta final em ritmo acelerado para a organização dos preparativos. Estamos a todo vapor aqui, agora ninguém dorme, ansiedade lá em cima. Estamos na correria aí para fazer um grande trabalho para apresentar para a comunidade e para toda a cidade de Jacareí. A vice-campeã do Carnaval passado entra em 2024 na Avenida com o samba enredo Hakuna Matata, um canto de liberdade, e vai expressar em seus versos uma África livre, cheia de herança ancestral. Um samba enredo alegre, um samba enredo para cima. Vamos estar contando mais uma vez um pouquinho sobre a história da África, uma África alegria, uma África livre, toda aquela magia que a gente espera daquele continente maravilhoso.
São mais de 27 anos de história no Parque Meia Lua. A expectativa desse ano é alcançar o tão sonhado título de campeã do Carnaval 2024. Já estamos na correria aqui, é sempre aquele frio na barriga. E esse ano vamos para cima, vamos tentar fazer o melhor que nós podemos aqui para chegar lá na avenida e poder concorrer de igual com todas. Para ir atrás desse objetivo, mais de 500 componentes e 3 grandes alegorias farão parte da história, desfilando pela avenida a força da comunidade. Aqui na nossa comunidade não é diferente. O pessoal fica tudo ansioso, esperando chegar esse momento, que é um momento de festa, né? Então, tá todo mundo aí esperando essa alegria que o Jacarezão vai trazer para a comunidade. Quem quiser participar da festa será recebido de braços abertos pelo Jacarezão. Unidos do Jacarezão é uma escola de comunidade, é uma escola que está aberta para todos e, obviamente, que sempre tem espaço para mais um. Aqui é igual Coração de Mãe, é só procurar nosso site, procurar nossas páginas aí, que estão todos convidados a vir participar do desfile com o Jacarezão. Enquanto o desfile não chega, a bateria vai aquecendo o samba e deixando todos com o refrão na ponta da língua. Festa do povo, no berço da raça, eu samba, te abraça, África livre, explode emoção, Hakuna Matata, canta Jacarezão. É isso aí, mais uma escola se preparando aqui para o Carnaval de Jacareí. O Jacarezão buscando o seu primeiro título. Ano passado ficou em segundo, mas boa sorte para eles esse ano. E a gente volta a conversar agora com o Dr. Celso Abraão, que é cirurgião oncológico. Bom, a gente falou um pouco sobre o diagnóstico na última entrada. Eu queria que o senhor falasse um pouco, a gente comentou um pouco sobre esses tabus que tem do diagnóstico, mas eu queria que você falasse um pouco sobre por que há tanto medo, né, de se falar sobre o câncer. Assim, existem muitas pessoas que enxergam como uma coisa que já não tem mais jeito, né? Exatamente, é uma herança, né? Acho que eu lembro quando eu era criança, a gente era uma palavra que a gente nem falava em casa, né? Procurar, aquela doença e tal. Porque o câncer sempre trouxe, né, essa aura de temor para as pessoas como uma doença incurável. É importante dizer que a oncologia como ciência e como... Ela é antiga, mas ela tomou assim, um impacto maior a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, as grandes descobertas sobre o diagnóstico e tratamento do câncer é muito recente, certo? E essa herança é muito antiga. Sim. Então, é um trabalho contínuo para desmistificar isso, para que as pessoas não tenham tanto medo, não tenham essa imagem, né? Do câncer, luta contra o câncer e tudo. Tanto que a gente tem o nosso slogan de trabalho, a gente não luta contra o câncer, nós ajudamos as pessoas a viver melhor. Né? Justamente com esse impacto de tirar, né? A gente acha que essa expressão, lutar contra o câncer, ações contra o câncer, é uma coisa que causa, às vezes, até um mal-estar, assim, dependendo. Então, os nossos serviços hoje, serviços modernos de oncologia, eles têm um foco centrado no paciente, né? Em tudo que o paciente necessita, você não trata o câncer, você trata o paciente que o tem, né? E as necessidades. E a gente sempre diz o seguinte, quando o paciente nos procura, a gente faz um diagnóstico de câncer, o câncer não é o único problema dele. Né? É mais um, e normalmente o câncer agrava os outros problemas que o paciente já tinha. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar de cuidado para o paciente. E aí a gente consegue os melhores resultados. Né? Então, eu tenho uma convicção, né? Eu acho que eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você me dá de vir aqui e falar assim, olha, o câncer, as pessoas têm que falar mais sobre isso. Eu acho que é um assunto de família, inclusive envolver até os mais jovens. Né? Hoje as crianças, os jovens são convidados para fazer discussão de temas às vezes tão polêmicos, né? Eu acho que o câncer, saúde, prevenção devia fazer parte, inclusive da grade escolar. Sim. Né? Que as crianças na tenra idade já terem essa noção, né, dos bons hábitos, o que você pode evitar, né? Os malefícios do tabagismo, do alcoolismo, né? O sentido de você se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Então, um trabalho, né, desde a infância, eu acho que é fundamental para a gente ir desmistificando isso. E daqui a alguns anos diminui muito esse índice, né? Ainda que a gente tem de tabus e preconceitos, ideias mal formadas sobre o câncer. Sim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que é feito esse trabalho familiar, no caso, né?
Porque a gente sabe que quando é uma pessoa diagnosticada com câncer, toda a família em volta fica, né, naquela apreensão e tudo mais. Como é que é feito esse trabalho para poder acalmar o familiar, entender um pouco melhor também? A gente tem trabalhado muito uma coisa sobre a experiência do paciente. Quando o paciente nos procura, ele não vem só, e a gente tem que entender isso, ele não vem único exclusivamente, né, com o seu diagnóstico para nós oferecermos um tratamento. O diagnóstico de câncer, ele altera a vida das pessoas, altera a rotina, altera o trabalho. Né? Cada pessoa tem uma situação particular sua e a gente tem que procurar entender. Então, primeira coisa, ninguém trata câncer sozinho. Eu não consigo tratar um câncer sozinho, eu preciso. Eu sou cirurgião oncológico, eu preciso de um oncologista clínico, eu preciso do radioterapeuta, preciso demais, né, da psicóloga, da nutricionista. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. Ninguém trata câncer. Se você quiser obter o melhor resultado, é isso. Coisa que é fundamental, assistência, né, à família. A gente tem um trabalho muito bonito, né, em prática. Eu sempre, assim, há uns 20 anos atrás, lá no século passado, pouquinho tempo atrás, né, o que era comum nos nossos serviços? Né? Vir uma paciente com 60, 65 anos com o diagnóstico de câncer de mama, acompanhada de uma filha de 30, 35 anos. Então, nessa consulta, você tinha a paciente com 60 e poucos anos, com diagnóstico, a filha adulta, e você conseguia, então, desenvolver toda uma consulta, propor um tratamento, tirar dúvidas, né? Se o paciente em si tinha alguma dificuldade, a filha já está ali para ajudar. O que está acontecendo hoje? Nós recebemos com muita frequência uma mulher de 30, 35 anos com câncer de mama, acompanhada da sua filhinha de 7, 8 anos. Então, eu digo o seguinte, qualquer serviço de oncologia no mundo todo sabe muito bem o que fazer, que tratamento, né, como tratar essa paciente com 30, 35 anos com câncer de mama. Agora a pergunta é a seguinte, a gente sabe como tratar essa menininha? O que nós temos que oferecer para essa criança que está com a mamãe com câncer, que vai ver a mamãe que talvez se submetida a uma cirurgia, a uma quimioterapia, a mamãe perder o cabelo, ter náusea, ter vômito. A gente prepara essas crianças para que elas, quando vão à escola, saibam responder as perguntas que virão. Puxa, sua mãe está com câncer? Sua mãe vai morrer? Né? Então, a gente tem, respondendo a sua pergunta, a gente tem todo um olhar, né, não só para o paciente, né, para toda a família, melhorando a experiência da paciente, né, e da família. Então, existe muito mais a oferecer do que simplesmente cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Perfeito. A gente vai para o intervalo agora e na volta a gente fala um pouquinho mais sobre esses tratamentos também. Peço licença. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conferir mais um especial da série No Bairro. A gente volta daqui a pouquinho. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Estamos de volta e a gente começa falando sobre microchipagem de animais. A Diretoria de Proteção Animal de Jacareí realizará 100 aplicações de microchipagem em pets. A ação acontece durante a Feira de Adoção Animal, promovida pela Prefeitura de Jacareí e conta com a parceria de uma clínica veterinária. Os interessados em realizar a microchipagem devem residir no município de Jacareí, apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. O evento acontece amanhã, entre as 9h e meio-dia, no Jardim Santa Maria, na Avenida Avarei, número 321. E a gente volta a conversar agora com o Dr. Celso Abraão, que é cirurgião oncológico. A gente falou um pouco, a gente debateu um pouco sobre os tipos de câncer e tudo mais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os tratamentos, né? Explicasse um pouquinho sobre quais são os tratamentos para cada. Ok. Há uma variedade muito grande hoje de tratamentos. A cirurgia oncológica tem se desenvolvido muito nesses últimos anos. O tratamento medicamentoso, a gente fala assim, fala quimioterapia. Hoje não é só quimioterapia, você tem várias formas de tratamento medicamentoso, como quimioterapia clássica, nós temos a imunoterapia, terapias de célula-alvo, hormonoterapia, temos aí a CAR-T-cell, a famosa CAR-T-cell, que está bem nova. São técnicas muito sofisticadas e que estão prometendo um grande impacto, né, no tratamento do câncer. Além disso, nós temos a radioterapia, muito desenvolvida hoje, conseguindo excelentes resultados com mínimo de efeitos colaterais. O desenvolvimento é muito grande, né? Temos também outras especialidades, como a cirurgia plástica, né? Reparadora, oncoplástica, que devolve ao paciente qualidade de vida, né? Autoestima, às vezes autoestima. Então, assim, há um pool muito grande, né, de ações hoje no desenvolvimento. Para você ter uma ideia, o câncer de mama é a doença mais estudada no mundo e é a doença que mais tem formas de tratamento. Né? São inúmeras as formas de tratamento. Então, assim, eu me sinto feliz, né? Por um lado, estou com 42 anos de formado e acompanhando toda essa evolução da oncologia. Sim. E me sinto cada vez mais otimista, né? Que nós estamos realmente no caminho certo, né? Na busca da cura de inúmeros tipos de tumores e no desenvolvimento dessas terapias, oferecendo aos pacientes cada vez mais melhores condições de vida. Sim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o papel da cirurgia oncológica em si. Ela pode facilitar o tratamento, esse tratamento subsequente, né, tanto medicamentoso ou algo do tipo. Como é que funciona essa cirurgia no caso? Ótima pergunta. Existe um tripé de tratamento, né, que é a cirurgia oncológica, a oncologia clínica com os medicamentos e a radioterapia. A cirurgia oncológica é a mais antiga de todas essas formas de tratamento. Você pode, por meio da cirurgia oncológica, né, você faz diagnósticos, você faz biópsias, né? Você faz tratamentos com ressecções, né, de órgãos, você faz estadiamento de doença, você faz reparação, né, e recuperando o paciente depois desses tratamentos. É muito importante dizer que o cirurgião oncológico hoje ele não deve trabalhar sozinho. Ninguém trata câncer sozinho. Né? É sempre importante ao cirurgião oncológico, antes de indicar uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de maior porte, haver uma discussão com o oncologista clínico, com o radioterapeuta. Hoje, a oncologia moderna é essa oncologia que está interligada, né, às subespecialidades básicas. Quando você discute bem o caso, né, você certamente vai oferecer um tratamento melhor para o paciente. Exemplo clássico, talvez a paciente vá ao médico, né, ao cirurgião, e ele está com um nódulo grande de mama, e a indicação primeira é fazer uma mastectomia total com esvaziamento da axila. Se esse caso for discutido com o oncologista clínico, com o radioterapeuta, existe uma grande chance dessa paciente, ao invés de perder a mama, fazer um tratamento medicamentoso antes, com quimioterapia ou com hormonoterapia,
massa tumoral diminui e ela, ao invés de fazer uma cirurgia mutiladora, ela faz uma cirurgia conservadora. Bem mais precisa, né? Mais precisa e com resultado estético muito melhor. Né? Hoje nós temos aí técnicas de linfonodo sentinela, por exemplo, que você, ao invés que antigamente a gente fazia esvaziamento e tirava dezenas de linfonodos da axila, né? E hoje em dia você, por meio dessa técnica cirúrgica mais moderna, né, ela não é tão atual, assim, ela é moderna, já existe há um bom tempo, mas assim, as indicações estão aumentando cada vez mais. Sim. Você poupa a axila e evita efeitos colaterais como linfedema e uma série de outras circunstâncias, erisipela de repetição. Então, assim, um grande recado aqui, existe sim várias formas de tratamento. O que é importante hoje para se obter o melhor resultado é a integração desses especialistas. Né? Eu estimulo as pessoas sempre a pedirem segunda opinião, né? sobre o que está sendo proposto. A evolução desses tratamentos, dessas técnicas é muito rápida e sempre algo, com certeza, sempre haverá algo bom, mais moderno, seguro para fazer o tratamento. A pessoa, então, procure essas informações. Então a gente vê até com esse avanço tecnológico que a gente está vivendo, você já falou muito mais opções que a gente já conhecia. Muita gente conhece só a quimio, a rádio e a cirurgia, né? Mas a gente tem muitas outras alternativas. Muitos, né? Assim, e é aquilo. E fora, como que elas podem interagir juntas em benefício do paciente. Sim. Isso causa, assim, eu quero falar de um trabalho que a gente vem fazendo aqui já há alguns anos e a gente está muito feliz com isso. Né? É o impacto de uma pessoa receber, né, um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica. Cai o mundo, né? Nossa, eu fui ao médico, eu fiz um exame, fiz uma mamografia, minha mamografia está alterada. O que eu faço? Nós fizemos um estudo aqui, a gente viu que o desconhecimento, a falta de acessibilidade a boas informações faz com que haja uma perda de tempo enorme para um paciente fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento. Nós fizemos há uns 3 anos atrás um estudo e que, com alguns voluntários, né, imaginando que, olha, imagina que você descobriu hoje um nódulo de mama. O que você faria? Para entender os próximos passos. Né? O que você faria? Eu ia procurar um ginecologista. Tá bom, então você vai fazer o seguinte. Cada um de vocês, tinha umas 10 mulheres, né? Cada um de vocês vai ligar para 10 ginecologistas. E você vai dizer, né, que você tem os melhores convênios. Vai fazer uma consulta particular, tal. E vocês vão trazer aqui amanhã com quanto tempo que vocês conseguiram marcar uma consulta. No outro dia eles voltaram e deu mais ou menos uma média de 15 a 20 dias para marcar a primeira consulta. Agora a gente vai imaginar o seguinte, esse não foi para SUS, tá? Sim. Para rede privada. Sim. O paciente dizendo que tem convênio. Agora, ele foi lá, ele te pediu um ultrassom ou uma mamografia. Agora você vai tentar marcar por si própria, né, esse exame. Deu mais 15, 20 dias. Agora você vai pegar o resultado. Agora você vai marcar um retorno. Daí deu alterado. Daí ele vai te mandar para o mastologista e tal. E vai indicar uma biópsia. E tudo isso a paciente sem ajuda, né? É só ir no telefone, tal. Bom, no Vale do Paraíba, uma das regiões mais ricas do Brasil, né, nós conseguimos uma média entre o paciente sentir um nódulo e ela iniciar um tratamento de quimioterapia, ter passado pela biópsia, o exame de estadiamento, a cirurgia, 266 dias. É muito tempo. É muito tempo. É quase um ano inteiro praticamente. Quase um ano inteiro. Então nós criamos hoje, nós precisamos fazer alguma coisa por isso. Então nós juntamos tecnologia e cuidado, desenvolvemos uma plataforma, né, e nós ajudamos os pacientes gratuitamente, né, dando orientação fidedigna, verdadeira, os caminhos que ela deve seguir. Isso se chama Rede Carinho. Vocês podem acessar isso, entrar na internet, existe. Né? É um orgulho muito grande a gente ter lançado isso. Nós já lançamos há algum tempo e ela está criando agora um corpo maior. Né? A primeira doença que a gente focamos é o câncer de mama e a gente tem conseguido ajudar pessoas, né? Porque todo esse tempo de 266 dias, hoje a gente está conseguindo números de 25 a 30 dias. Único e exclusivamente orientando as pessoas. Faça isso, faça aquilo. Né? Não importa o convênio que ela tem. Inclusive os pacientes SUS que nos ligam, a gente dá como que ela deve agir. Né? Porque a pessoa, quando recebe um diagnóstico de uma suspeita, ela fica perdida. Né? Ela fica com medo.
né? Ela encontra uma série de obstáculos. Então a Rede Carinho veio para tirar esses obstáculos e essas pessoas terem a oportunidade de serem orientadas por profissionais. Nós temos uma enfermeira navegadora treinada para isso, mas toda uma plataforma que nós fizemos investimento, contratamos uma startup, né? E a gente quer realmente causar impacto na vida das pessoas. E o maior impacto, o primeiro grande impacto que você pode causar para alguém que tem câncer ou que tem suspeita de câncer é a agilidade nos procedimentos para a certeza e para o tratamento. Perfeito, eu peço licença, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre como o pessoal pode te contatar, entender um pouquinho melhor e daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Olha só, abrindo as festividades de Carnaval, a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, por meio do Núcleo de Educação Ambiental, convida toda a população para participar da primeira edição do Viveiro Viveiro Especial de Carnaval. A programação acontece no domingo, das 9 às 4 da tarde, e é gratuita com diversas atividades que misturam diversão, oficinas sustentáveis de elementos carnavalescos e toda a magia do espaço para curtir o Carnaval, sem esquecer a responsabilidade ambiental. Mais informações no site da Prefeitura. E olha só, regularizado em 1977, o bairro Parque Santo Antônio é conhecido pela sua proximidade ao centro, além de seus morros, vielas, pistas de bicicross e, claro, seu comércio movimentado. Acompanhe o especial no bairro Parque Santo Antônio. Conhecido por seus morros e vielas, o episódio de hoje da série No Bairro vai apresentar um dos bairros mais tradicionais de Jacareí. Aqui tem posto de saúde, Educa Mais e até pista de bicicross. A tranquilidade das ruas e a proximidade ao centro favoreceu os avanços promovidos por empreendedores que nasceram ou chegaram aqui. O No Bairro de hoje apresenta o Parque Santo Antônio. Fundado no ano de 1977, o Parque Santo Antônio é um dos bairros mais tradicionais de Jacareí. Com mais de 2.000 domicílios, o bairro abriga cerca de 6.550 moradores, como o seu João Lucas, que veio de Caconde, na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Ele se instalou no parque, onde mora com a esposa, filha e genro. Em 59, eu fui fichado na Camargo Correia, lá na Graminha, em Caconde. Trabalhei uns par de anos lá, depois fui transferido para cá, quando iniciou essa barragem. Eu fui um dos primeiros que vim para cá, transferido. Pelo jeito, quando eu cheguei aqui, que eu encontrei aqui, e vi hoje, melhorou muita coisa. Nós não tínhamos posto de saúde, nós temos escola, não tinha. Temos. Hoje nós temos essa creche. Aí, nós temos quase tudo. Até cemitério nós temos. Temos tudo aqui, né? Outra personalidade que por aqui chegou é a dona Olga Bazetti, natural do estado do Rio. Empreendedora, ela atua no Parque Santo Antônio há 25 anos. Eu sou de Natividade, do estado do Rio, né? Eu nasci na roça e com 8 anos, né, nossos pais levaram a gente para a cidade, comprou uma casa para poder nós estudarmos e ser alguém. Nós somos em 6 filhos, mas 3 mulheres. O sonho dele era colocar as 3 fotos de formatura na parede, que aí ele poderia morrer em paz, que aí ele sabia que nós íamos ter uma profissão, que se a gente não tivesse dado certo com os nossos maridos, a gente tinha como trabalhar, como sustentar. E ele conseguiu fazer isso. No início, a farmácia era em sua própria casa. Hoje, ela possui um ponto bem localizado para receber os clientes do bairro. E quando eu vim para cá, eu vim pela nossa farmácia, né? Porque nós trocamos a nossa casa. E ali deu para um pontinho de farmácia. Já era um pontinho de farmácia, porém o cara tinha fechado. E nesse período que nós fomos para lá, a farmácia aumentou de venda. Dona Olga também serve a comunidade com seu bazar beneficente e entregando sopas. Ação solidária que ela promove há 23 anos pela pastoral da igreja.
De lá a gente arrecada roupa, as pessoas nos doam roupas e a gente vende baratinha para poder a gente comprar para as necessidades desse bazar, desse projeto que é Pastoral de Rua, é levar para os moradores de rua os alimentos, roupa, mas o principal é a palavra de Deus. Um aspecto importante presente no Parque Santo Antônio são seus espaços recreativos. O bairro conta com um Educamais e uma pista de bicicross, voltada para a prática esportiva. Além disso, possui um espaço poliesportivo que homenageia um homem visionário, muito influente no bairro. O pai nasceu na cidade de Guapé, em Minas Gerais, ali na região da represa de Furnas. E o início dele foi bem vitorioso. Quando eles se mudaram da zona rural para a cidade, que na realidade é uma cidade muito pequena na época, tinha uns 3 mil habitantes, o primeiro emprego dele logo foi vendedor de jabuticaba. E durante esse percurso todo, o pessoal vendo ali o esforço dele, a constância diária vendendo jabuticaba, um dia chegou um empresário da cidade e falou: "Você não quer trabalhar para mim?" Eu falei: "Vamos, trabalho." E nessa, o primeiro emprego dele formal foi lavador de chiqueiro. Quando o pai mudou para cá, a origem era muito humilde, veio para São Paulo. Ele ganhou um cobertor da mãe dele e quando ele voltou para visitar a mãe dele, devolveu o cobertor, e na pensão não tinha cobertor. Ele falava que se cobria com a toalha que ele se secava. Era a origem muito humilde mesmo. E de vez em quando eu falo lá em casa, o cobertor de toalha do pai. Porque é para a gente tentar dar valor, porque a minha história não começa quando eu nasci, quando eu faleci. Começa com meus antepassados, né? E hoje a minha luta é para poder mostrar para minha filha, a Valentina, a história da nossa família. De origem humilde, Pedro Zanoni fez a diferença no bairro. Foi presidente da Associação de Moradores, promoveu eventos e sua loja de materiais de construção, seu maior legado, é comandada pelo seu filho, que aprendeu com ele os fundamentos de um comércio firme e leal. Assumir o compromisso e cumpri-lo, né? Isso que é algo que eu aprendi muito com o pai. Você honrar algo que você cumpre, que você combinou, você tem que se cumprir. E eu acho que é isso que é o nosso o carinho que o próprio bairro tem com a gente, de confiança. E eu sinto muito isso dos nossos clientes, que tem muita confiança na gente. O barulho da máquina é constante na rua Professor Olinda de Almeida Mercadante. Ali, conhecemos o André, nascido e criado no Parque Santo Antônio, outro empreendedor do bairro. Ele fala da infância, dos negócios e do sentimento em relação ao lugar onde nasceu. A minha infância que foi muito bacana porque eu vivia no campinho aqui em cima, né? Então a gente brincava todos os dias pra rua ali, né? Naquela época ainda brincava muito na rua, né? Hoje em dia já tem, né? Acabou um pouco isso, mas na minha época eu brinquei muito na rua ainda. Eu gostava muito de jogar bola aqui no bairro, né? A gente gostava de bagunçar aqui no bairro, jogar bola. E tem um campinho da Light aqui, né? Que a gente às vezes jogava a bola dentro da Light lá, os meninos pulavam lá dentro. Nossa, molecada era bagunceiro demais. Mas a gente brincava muito esconde-esconde também aqui no bairro. Gostava de estar pra rua mesmo, com a molecada, né? Tinha uma molecada muito do bem na nossa rua ali, né? Então, tinha uns vizinhos bem legais. Muitos não mantive a amizade, mas a gente sempre se encontra aqui na barbearia, né? A gente se encontra aqui no bairro e tal, a gente sempre se cumprimenta, assim. E com o espírito de comunidade e empreendedorismo, o bairro deverá manter o ritmo de crescimento, sem deixar de ser um ambiente querido pelos moradores. Graças a Deus, eu tenho amizade com todo mundo. Tem todo mundo. Até o criança que passa aí, manda mal para mim. E eu me sinto bem, né? Feliz. Se fosse onde eu escolher, ou mudasse daqui, qualquer coisa para escolher, para ficar, eu escolhi aqui mesmo. Tá muito no meu coração, porque é a minha raiz, assim, sabe? Onde está a minha primeira unidade, aonde está a casa dos meus pais, né? Aonde tenho muitos amigos, né? Como eu falei, conheço o pessoal de todos os comércios aqui, né? A galera me conhece de criança, né? Já empreendo, já fazem 6 anos, mas assim, que eu corto já tem 10, então assim, a galera já me conhecia os meus pais, então assim, é um bairro que eu tenho muito carinho,
né? E ainda moro aqui, né? Hoje não moro com meus pais mais, mas moro um pouco mais próximo ao centro, mas ainda no Parque Santo Antônio. É isso aí, parabéns a todos os envolvidos na reportagem. O Parque Santo Antônio é um bairro muito tradicional aqui na nossa cidade e todo mundo, muita gente conhece lá pelos morros, pelas vielas. Parabéns ao trabalho da equipe de reportagem. E a gente volta a conversar agora com o Dr. Celso Abraão, que é cirurgião oncológico. Doutor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria aproveitar esse espaço para o senhor falar um pouco sobre como as pessoas podem te procurar para poder ter essa parte do tratamento também. Pode ficar à vontade para falar sobre isso. Muito obrigado. Primeiro, agradecer essa oportunidade. A você, Eduardo, a toda a equipe aqui da TV Câmara. Nós estamos atuando hoje à frente do Centro de Oncologia Especializada, o COI, que além de oferecer diagnóstico e tratamento aos pacientes com câncer, também aos pacientes com doenças autoimunes. Eu acho que é até um assunto interessante que a gente devia discutir. Nós estamos atuando aqui em Jacareí, nós estamos atuando em São José dos Campos e Taubaté. E, além disso, uma coisa que muito me orgulha é o nosso trabalho no Hospital Pio XII, no atendimento SUS. O Hospital Pio XII é o maior centro de atendimento de pacientes SUS em oncologia. Nós estamos à frente lá, junto com as irmãs. Um trabalho muito enriquecedor e crescendo. Inclusive, nós vamos ter a nossa primeira turma de residentes em oncologia clínica lá no Hospital Pio XII. Que legal. Então, assim, a gente trabalha bastante, também à frente da Rede Carinho, né? Eu gostaria de dizer para você que Carinho não é um simples nome. Carinho é um acróstico, né? Porque tudo que nós fazemos com carinho. Isso é C de competência, A de agilidade, R de respeito, I de informação, N de notabilidade, H de harmonia e otimização. E algo muito importante que aconteceu nas nossas vidas, acho que fruto dos nossos esforços, é hoje a parceria com a AC Camargo Cancer Center. O AC Camargo é o maior hospital de oncologia do Brasil e nós estamos desenvolvendo uma forte parceria aqui para ajudar cada vez mais os pacientes em todo o Vale do Paraíba. Essa parceria hoje com a AC Camargo nos abre uma janela enorme de oportunidades em todos os sentidos, em termos de tratamento, de pesquisa, de assistência, de ensino, para todo o Vale do Paraíba. Então, a gente tem trabalhado bastante, muito preocupado, né, com a acessibilidade dos pacientes aos melhores tratamentos, ao diagnóstico precoce, e uma ação como essa da TV Câmara contempla todo esse nosso trabalho, a oportunidade de a gente levar essas informações. E eu sempre, como despedida, eu queria dizer que procure informações sobre o câncer sempre. Hoje ninguém pode alegar ignorância sobre os assuntos, mas saibam procurar isso, né? Infelizmente, existe uma possibilidade muito grande, né, de uma enxurrada de fake news que vocês têm hoje aí na internet. Então, tirem, né, procurem realmente informações fidedignas, procurem auxílio profissional que realmente possam ajudar as pessoas. E o meu agradecimento ao Eduardo e a toda a equipe. A gente que agradece, né, a sua participação. Acredito que o nosso papo deu para muita gente tirar muita dúvida em casa, né, e a gente agradece a sua presença, tirando um tempinho para poder conversar sobre isso. É uma obrigação que eu tenho, né, de ajudar sempre as pessoas e levar informação. E parabéns por essa iniciativa de vocês. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide e ótimo fim de semana.